Olá, meus caros. Acabou de começar aqui uma partida no ICC há 15 minutos. Ele fez o primeiro lance, peão D4, responde o cavalo F6 e após C4, E6. Legal. Isso aqui parece que transpõe para linhas de uma inglesa, caso ele não faça D5. Ele fez D5. Se ele fizesse bispo G3, seria aí ou uma inglesa ou uma catalana a conferir. Aqui peão toma, esse peão toma D6. D6 agora, entrando aí nas linhas da Benoni. Parece que essa estrutura bispo G2 contra Benoni é uma estrutura mais posicional, menos agressiva aí por parte das brancas. G6 para fazer bispo G7 e roque a seguir. Acredito que jogar a Benoni é muito tranquilo, não tem muito mistério fazer os lances não. Essa estrutura D6, C5, seguida de fianquetar o bispo e fazer o roque. Daqui a pouco eu faço um A6. Ele normalmente responde com A4 para impedir B5, tá? Ele deve fazer aqui um A4, impedindo justamente peão B5. Seria ótimo eu já ter peão B5 de imediato, porque ele tem um peão, dois peões aqui na ala da dama, e nessas três primeiras colunas eu tenho uma maioria de peões. Eu tenho o peão de A, o peão de B e o peão de C5. Faço torre E8 agora, olhando a casa E4, contra a possibilidade de ele fazer o lance E4, controlando essa casa E4. Normalmente ele faz aí ou um cavalo D2 ou mesmo bispo F4. Acredito que cavalo D2 melhor. Bispo F4, eu posso fazer aqui o planinho H6, G5 para expulsar esse bispo. Posso, talvez, dama C7 ou dama E7, porque eu quero fazer também cavalo de B em D7, tá? Seguido de cavalo E5 após alguma preparação. Eu tenho também algum plano aí mais futuro de fazer um cavalo H5, de expulsar esse bispo. Eu vou fazer um dama C7, apoiando esse peão de D6, para permitir cavalo B, D7. Se ele fizer um torre E1 agora, com a ideia de fazer E4, E4, E5, uma ruptura temática que as brancas têm é preparar o lance E4 e após, no momento correto, fazer o lance E5. Porque peão toma, normalmente avança esse peão de D5 para D6 atacando a dama. É um plano que as brancas têm à disposição delas. Cavalo B, D7, desenvolvimento normal aí de peça. Uma possibilidade que eu já vejo agora é cavalo H5, tá? E ao final, se bispo E3, a ideia é cavalo E5 até cavalo G4, se for possível, com a ideia de cavalo toma bispo de E3. A dama não pode tomar o bispo de E3, porque a torre olha a casa E3, ele teria que dobrar os peões, peão de F2, tomando o cavalo de E3. É uma possibilidade futura aí. Ou mesmo, no H6 agora não tenho H6, porque bispo tomaria em H6, apoiado pela dama branca que está em D2. Eu não entendi esse lance. Simplesmente eu não entendi esse lance. Essa torre de A1 está parada aqui. Não entendi o porquê torre de F em C1. Absolutamente não. Cavalo H5 pode ser um plano, pode ser uma ideia. Vou experimentar esse lance aqui. Se ele fizer bispo H6, querendo a troca dos bispos, eu posso talvez fazer bispo H8, recusando entrar nessa troca. Eu posso preparar aí o lance cavalo E5, porque um dos segredos de jogar de negra a Benoni é trocar um par de peças. As negras querem trocar pelo menos um par de peças para descongestionar um pouco a posição dela. Você vê que esse cavalo está na frente do bispo. Seria salutar para a posição das negras conseguir trocar aí pelo menos um par de peças. Tá? E lembrando que no final tem sempre essa ideia: 3 peões contra 2 peões. Avançar esses peões para o final, para criar um peão passado e procurar promover esse peão passado, ainda mais um peão passado na ala da dama, apoiado pelo poderoso bispo da casa G7. Por isso que, na eventualidade de bispo H6,
não interessa fazer bispo toma. Esse bispo, ele olha importantes casas negras aí, seria bom para as brancas conseguirem trocar esse bispo. E aí a gente vê também o porquê de torre de F em E8, porque agora bispo H6, eu posso fazer bispo H8. Embora seja um lance um pouco diferente, um pouco estranho, bispo H8 é possível aqui, ele não teria mais bispo H6, toma torre de F8. Ele não teria mais a possibilidade desse lance. Será que eu tenho cavalo E5? Se cavalo E5, se cavalo toma, torre toma. Vou experimentar esse lance aqui. Não acho que tenha nada de errado com ele, não. Se cavalo toma, torre toma. Talvez uma possibilidade, uma ameaça, talvez seja cavalo C4. Porque se dama C2, eu tenho bispo F5. Bispo F5 olhando a casa C2. E se a dama abandonar a segunda fileira, cavalo em C4, ataca o ponto B2, né? Acho que está mais ou menos tranquilo aí. Claro que bispo F5 eu tenho que estar sempre atento a possibilidade de fazer o lance E4. Ok, torre toma, torre toma, após cavalo toma a E5. Com isso eu consegui meu plano de trocar já um par de peças. Talvez uma possibilidade para mim seja fazer de imediato bispo D7 ou bispo F5, provavelmente bispo D7 para dobrar as torres aí na coluna E. É estranho fazer o lance F6, muito estranho esse tipo. Se bem que F6, bispo sai, eu tenho F5 depois. Seria talvez uma possibilidade. F6 atacando o bispo que se move e futuramente F5. Tá? Olhando a casa E4, peão em F5 com o cavalo e com a torre, procurando controlar a casa E4. Uma possibilidade. Pode ser que ele esteja planejando fazer o lance B4, e esse B4, peão toma B4, a dama em C7 fica aí na cara da torre. Pode ser que seja esse o plano dele. Eu vou fazer aquele F6 que eu citei, com a ideia futura de fazer F5 procurando olhar a casa E4. A F6 ataca o bispo de G5, que vai ter que se mover agora. Bispo E3. Eu tenho aí a possibilidade de fazer um bispo F5. Eu posso voltar a torre. Ele não tem G4, porque o bispo está olhando. Vou fazer um F5 agora, seguindo lá com o plano de dominar a casa E4. Bem, ele cometeu um erro tático aí, mais ou menos típico numa inglesa e até algumas vezes na Benoni mesmo. Ele tem um erro tático aí, tem um lance muito bom para mim nessa posição. Antes de eu fazer o lance, eu vou esperar aí 10 segundos para você mesmo enxergar o lance, se é que você já não viu. 10 segundos. Ok. Repara lá que o bispo de E3 está na diagonal negra, a mesma diagonal que é olhada pelo bispo de G7. Se eu fizer um torre toma E3 agora, imagina lá, dama toma E3, bispo D4, crava a dama no ataque aí no ataque ao rei. A dama vai cair a dama dele agora. A vantagem a vantagem é completamente das negras nessa posição. Eu posso até fazer agora, se quiser, eu estou com uma peça de vantagem, torre toma C3.
Torre toma C3, torre toma, bispo. Eu vou fazer um lance mais calmo aqui, vou fazer o lance B6, simplesmente esse. Tá? Evitando qualquer complicação aqui. Se peão de B4 toma C5, B6 toma C5. Eu quero evitar qualquer complicação. O tema tático está sempre aí. Se dama toma E3, bispo D4, cravando a dama aí na diagonal que contém o rei. Vou seguir lá com o meu plano agora de simplificação dessa posição. Dama toma, agora eu posso fazer então dama G7. Possível esse lance. Propondo aí mais troca de peça. Ele não deve aceitar. Eu já devo ter aí, se dama sai, talvez um dama D4, olhando o peão branco de B4. Eu tenho que fazer logo aí um bispo D7 para trazer a torre para a coluna semi-aberta E. Vou fazer bispo D7. Tá vendo que aí ele tem peão toma e torre B7. Cravando o meu bispo aqui. Pode ficar uma posição um pouquinho chata, né? Eu vou fazer bispo D7 assim mesmo. Se peão de B4 toma C5, peão de B6 toma C5, torre A. C toma B4, com a ideia dama C3 agora ancorado por esse peão. Dama C3, ancorado aí pelo peão. A única chance dele na partida agora é com esse peão passado de B6. Mas aí um bispo B5, apoiando aí o mesmo imediato, a torre de A em B8, olhando aí já o peão. Acho que não tem nenhum mistério aí não. Torre B8, já olhando lá o ponto B6. Você vê que ele não tem nem dama D4 para tentar defender o peão, né? Porque a dama está olhando a casa D4. Eu vou deixar minha dama numa casa negra, olhando aqui o peão de B6. Tá? Qualquer coisa, se essa dama pudesse ser atacada aqui, ela teria o recuo para a casa B6. Agora o bispo B5, acho que não tem mistério. Bispo B5, com a ideia dama B6. Não dá tempo de ele coordenar a chegada da dama. Se tivesse uma dama branca agora na sétima fileira, eu estaria complicado a minha situação. Dama toma, com ameaça, dama toma a C7, né? Se bispo toma H5, eu faço dama toma C7. A partida aí já está finalizada. Agora é só a parte técnica dela, que não está complicada. Cavalo F6, colocando o cavalo em jogo, né? O cavalo na borda aí do tabuleiro não joga muito pouco, então cavalo F6. B3, avançar o peão passado. Claramente, se dama C7, né? Dama toma dama. Tá. Olha o perigo. O cavalo não pode sair dessa casa F6, né? Porque a dama daria mate ao rei aqui na casa G7. Vou fazer Está atacado meu cavalo em F6. Fazer um torre F8. Defende o cavalo. Dama E3, olha o peão, olha o bispo e defende o peão de B3. Dama E3, olhando aqui o ponto F3, defendendo o peão de B3 e ameaçando talvez aqui peão toma. Se bem que se peão toma, bispo toma. Se F toma E4,
Tá. Peão toma E4, porque esse bispo toma eu tenho dama 2, forçando troca de peça. Dama D3, ideia dama C2, forçando troca de peça, capaz de fazer um bispo E6, rei H8. Repetindo lá, eu não tinha cavalo toma G4, porque dama G7 mate. Rei H8, saindo do ataque. Olha a minha imensa vantagem material. Está bem fácil aí de liquidar. Estaria mais fácil se já tivesse dama C2 de imediato. Eu tenho esse lance ali ainda, não está descartado ele não. Dama C2, propondo troca de peça. O que ele faz? Não tem nada para ele fazer nessa posição. Olha que legal, bispo F1, tá? O rei não tem a casa G4, rei H5, dama H2, bispo H3, dama toma H3, rei G5, dama H5, mate. Legal, ele abandonou. Vamos analisar essa posição então. Certinho, a partida começou peão da dama, 1, D4, cavalo F6, C4, E6, super normal, G3. Eu estava aguardando e esperando é que após um C5 ele fizesse, por exemplo, cavalo F3, CD4, cavalo D4, dama C7 ou A6, A6 por exemplo, bispo G2, e aqui a máquina aponta aqui embaixo, tá vendo? Que aqui nós estamos nessa posição como inglesa simétrica, cavalo C3, etc. Aqui seria uma inglesa simétrica. Então, se ele fizesse após C5, tá? Após as brancas fazerem C5, se ele seguisse lá com o cavalo F3, só que ele fez após C5, D5, entrando aí que já mudou, a Benoni moderna, tá? Peão toma, D6, cavalo C3, G6, bispo G2, bispo G7, cavalo F3, roque, A6. Com a ideia imediata de expandir os peões aí na ala da dama. Repara lá, um peão, dois peões contra um, dois, três peões. As negras querem fazer um peão passado aí para o final do jogo, apoiado pelo bispo de G7. Ele respondeu com o lance A4, a torre E8, bispo F4. Aqui eu já chamo a análise. Você vê lá, dama C7 foi o lance que eu fiz, é um lance já aprovado, aí, pesada análise de máquina. Dama D2, ele está olhando agora a casa H6, tá? Eu não tenho, por exemplo, agora mais o lance H6. Se a torre tivesse em F8, uma ameaça poderia ser bispo H6, forçando aí a troca dos bispos de casas negras. Cavalo B, D7, normal, desenvolvimento de peça, essa peça está parada aqui, então desenvolvendo uma peça que está parada, torre de F em C1, esse lance foi estranho. Você vê que ele já foi analisado pesadamente esse lance aqui, pelo Komodo e pelo Houdini. Torre de F em C1, estranhíssimo, deve ter algum plano aí. Eu esperava torre de A em C1, conforme está aqui na análise do Houdini, torre de F em C1. Eu fiz cavalo H5 agora pedindo explicação, cavalo H5 pedindo explicação para o bispo. Uma outra possibilidade seria fazer o lance B6. Esse lance é bem interessante, porque ele prepara a torre B8 para de B6 futuramente fazer B5. E peão toma, peão toma. Por que não torre B8 de imediato? Torre B8 de imediato e tem um lance A5. E aí se eu fizer B6, A5, A5 toma B6. Aí meus peões estão partidos, eu estou com o peão isolado em A6, né? E outro em C5. Um peão está isolado do outro. Por isso, é bem interessante fazer o imediato B6, agora preparando torre B8 e o futuro B6, B5. Eu fiz cavalo H5, também está ok, está correto. Bispo G5, cavalo E5 foi o lance que eu fiz. Cavalo E5 propondo trocas, ele aceitou. A posição está aproximadamente equilibrada. A torre de A em B1. Aí eu fiz aqui F6 com o futuro F5. Bispo E3,
F5. Você vê aqui que esse mais em cima do menos aponta já uma vantagem para as brancas nessa posição. Eles tinham aí o lance B4 agora, e esse C4, por exemplo, B5, impedindo aí que no futuro a B5 apoiasse esse peão de C4. Essa posição é muito boa para as brancas, então eu cometi já algum erro aí. Após torre de A em B1, eu fiz F6. A máquina aponta aqui possibilidades de cavalo F6, com igualdade, dama B6, bispo D7. Naquela hora que eu fiz cavalo H5, voltando aqui um pouquinho, nessa posição melhor mesmo teria sido fazer o lance B6, tá? Vamos pegar aqui uma resposta das se B4, ele aponta lá o B4, a torre B8, esse peão toma, minha torre está na coluna aberta aí. Teria sido muito melhor, ao invés de cavalo H5, fazer o lance B6 nessa posição. Cavalo H5, bispo a G5, cavalo E5, cavalo toma, torre de A em B1. Então eu fiz aqui o lance F6. A máquina aponta de novo a possibilidade de fazer o B6, aponta voltar com a torre para E8, desenvolver o bispo para D7, pressionando lá o ponto A4. Eu fiz o lance F6, que aparentemente não foi tão bom, o plano aqui não foi tão bom, após bispo E3. A máquina fala agora em bispo F5, que é um lance difícil para o ser humano fazer, bispo F5. Né? Ele vai preparar um H2, H3, G3, G4. Bispo F5, lance complicado. E o segundo lance da posição é o lance F5, foi o lance que eu fiz. Ele fez F4, atacando a minha torre, e aí caiu no golpe tático. Torre toma E3, dama não pode tomar em E3, porque leva bispo D4, cravando a dama. Dama toma D4, peão toma, vantagem decisiva. Voltando aqui mais um pouquinho, o melhor para ele, B4, C4 para mim, B5, e a vantagem muito boa aí para as brancas. Um dado interessante da Benoni é que um descuido de qualquer um dos lados, um descuido, a partida se decide muito rapidamente. É muito normal na Benoni a partida se decidir muito rapidamente, qualquer descuido que haja de um dos lados. Eu não joguei muito bem esse plano, F6, F5 não foi bom, porém ele cometeu um descuido tático. Torre toma E3, a B4 seguiu a partida, B6, o resto aqui normal, não teve mistério não. Troquei peça, propus mais troca e daqui a pouco eu vou centralizar a minha dama. Dama C3, torre B8, torre C1, a dama E3 agora, olhando aqui a casa B6, tá? Dama C7, bispo B5. Ele fala que melhor seria B3 de imediato. Se torre toma, a B2, com a ideia talvez aqui de dama em C1, se torre C7, tirando justamente a ideia de dama C1, teria lá dama B6, atacando a torre, se torre C1, a máquina aponta esse lance, vantagem aí mais que decisiva, né? Então após torre C7, bispo B5, bispo F3, dama B6, dama C1, cavalo F6 colocando o cavalo em jogo, a torre E7. O plano dele agora é atuar aqui nessa casa G7. A B3, dama B2, atacando meu cavalo de F6, eu fiz torre F8. A máquina fala em dama F2. E se, por exemplo, dama toma F6, mate, é uma ameaça. Então, dama F2, H4, por exemplo, torre C8, chegando aí com as peças. É uma posição mais aguda. Eu fiz o mais calmo, torre F8, e após E4, dama E3, atacando lá o bispo, defendendo o peão de B3, tá? Rei G2, F toma E4. E se agora bispo toma, eu teria, por exemplo, a dama E2 forçando aí troca de peça, tirando completamente qualquer possibilidade de contra-jogo das brancas. Após F toma E4, ele quis fazer bispo G4, ideias aí de trazer o bispo atacando o rei, tentando criar contra-jogo. Dama D3 com a ideia dama F1 ou dama C2, eu estava pensando mais na possibilidade de dama C2, bispo E6, rei H8, rei H3, né? Aí sigo lá,
proposta de troca de peça, que ele, claro, recusou, mas ele leva bispo F1, rei H4, dama toma H2. Combate a seguir, após bispo H3, dama toma, rei G5, dama H5, checkmate. Legal, pessoal? Obrigado.